A graça e a paz do Senhor. Depois de um tempo de afastamento de 2 meses, estamos voltando a pregar a palavra de Deus dessa maneira, através do vídeo. Estou pregando em Atos, comecei no capítulo 1 e estamos agora no capítulo 14. Tivemos essa parada de 2 meses devido ao Covid. Fomos infectados por esse vírus que veio sobre toda a humanidade e perdemos 2 pessoas na família. O Covid causou na nossa família um grande estrago. Ficamos abatidos, mas não fomos destruídos. Deus nos levantou. E é por isso que eu estou de volta, pregando a palavra de Deus. Vou pregar hoje sobre o título, o ânimo que Deus nos dá. Como é que Deus nos anima? Atos capítulo 14, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Às vezes, por causa dos acontecimentos terríveis que vêm sobre nós, nos sentimos desanimados. Não é a depressão, a enfermidade, uma patologia que precisa ser cuidada, tratada, mas é o desânimo que vem diante das lutas, provas que vêm sobre a nossa vida. E aí nós temos vontade de parar com tudo. Vem um desânimo que rouba a nossa energia, a nossa força. E aí nós temos vontade de parar, de não conversar com ninguém, não queremos ver ninguém. Muitos choram e perdem até a vontade de viver. O desânimo é uma das maiores armas que Satanás usa para nos tirar da linha, para perdermos o foco daquilo que Deus quer para a nossa vida. O desânimo afeta a nossa fé, a nossa esperança, afeta a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso amor. É destrutivo para a parte física, como também para a parte espiritual. Grandes heróis da Bíblia também se sentiram dessa maneira desanimados. Abraão, Moisés, Davi, Elias. Elias chegou a desejar a morte. A ação que o diabo faz sobre as vidas das pessoas. Assim como o diabo quer nos desanimar, nos tirar do foco, nos tirar da linha, por causa dos problemas que vêm, alguns terríveis mesmo.
assim também o Senhor quer nos animar. Sabemos como os apóstolos saíram da Antioquia. Depois de pregarem lá, eles saíram de lá como que jogado fora. Saíram fugido. Aí eles chegam na cidade de Icônio. Eles estavam entristecidos por tudo que tinha acontecido. Tinham sido presos, tinham sofrido bastante ali em Antioquia. Depois de pregarem para uma grande multidão. E agora eles chegam em Icônio e eles vão pregar numa sinagoga. E ali eles têm alegria de ver uma grande multidão se convertendo. Mas também vão enfrentar problemas. Vão se levantar contra ele judeus invejosos, como já tinham encontrado lá em Antioquia, agora também aqui. Mas eles não desanimaram. Eles começaram a trabalhar. Muitas coisas aconteceram para abater os ânimos deles. Muitas coisas para que os fizesse desanimar. Mas a atitude destes homens é que Deus está usando para nos animar. Eles continuaram o trabalho, mesmo diante de todas aquelas lutas. O Senhor os encaminhava. O Senhor abria as portas para a pregação do Evangelho. O Senhor os impulsionava a passar por cima de todos os obstáculos. O Senhor está à frente. O Senhor é a solução. Nós vamos, nesta passagem, olhar para 3 maneiras como o Senhor hoje fala conosco, através desse texto, para nos animar. O primeiro deles, que está no verso 1, diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Creu uma grande multidão. Deus tirou eles de Antioquia. Em Antioquia ficou uma grande multidão de pessoas salvas, que puderam abrir igrejas em Antioquia. E puderam formar ali um trabalho maravilhoso com aquela multidão de pessoas que creram. O trabalho ali já tinha sido concluído. Era hora de ir para frente. Quando eles chegam em Icônio, também ali uma multidão os esperava. Multidão que não conheciam a Cristo. E eles então vão à sinagoga pregar o Evangelho. E eles chegam ali, naquela sinagoga, que estava cheio de pessoas interessadas. Nós precisamos pregar o Evangelho para pessoas interessadas. Chegaram no lugar certo, na hora certa. E os ouvintes desejosos, famintos da palavra de Deus, vêm aqueles homens irem à frente, quando lhes é concedida a palavra, e eles falaram de tal modo que uma grande multidão creu. Até mesmo os judeus e também os gregos. Foi Deus. Deus que tirou eles de lá. Deus que curou as suas feridas. Deus que conduziu ele para aqueles lugares. Agora, diante de toda aquela multidão convertida, aquele desânimo que poderiam ter não tinham mais. É isso que Deus está usando nesse momento para nos animar. Há um trabalho a ser feito. Que alegria ver pessoas se convertendo ao Senhor. Durante esse período que estivemos de quarentena, ainda estamos, pessoas que vieram no portão devidamente com a máscara,
e à distância, mas ouviram a pregação. Eu peço a Deus que aquilo que foi falado possa mover a fé dessas pessoas para que creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que bom poder pregar o Evangelho. Nós devemos orar pedindo para Deus oportunidades para pregar o Evangelho. Eu sempre oro para que Deus me dê oportunidade de pregar o Evangelho para os meus vizinhos, assim como para os meus parentes, amigos, conhecidos. E sempre Deus me dá oportunidade. E tivemos oportunidade na frente da nossa casa. Deus abre as portas para a pregação e nos anima. Imagine a alegria daqueles homens quando aquela multidão aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que ânimo é colocado dentro deles. Já esqueceram a forma com que foram tratados na última cidade que saíram? Deus animou Paulo. Deus animou os seus companheiros. Assim Deus nos anima na pregação do Evangelho. Eu quero que você fique animado na obra do Senhor. Os problemas virão de muitas maneiras, mas é importante que você saiba que aquele que te chamou, ele vai te fortalecer e te animar para a grande obra. Um segundo aspecto que Deus nos anima dentro desse texto está no versículo 3, que diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. O Senhor, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígio. O Senhor, perceba o texto, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, como? Permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Sinais e prodígios, sinais e maravilhas eram feitas. Pessoas que precisavam receber uma graça, uma bênção, uma cura, era feito ali. Não foi marcado uma hora. Olha, venham mais tarde, porque às 4 horas Deus vai fazer milagres. Não foi feito ali. Não se marca hora para milagre. Milagre é de Deus. É Deus quem faz. Quando quer e como quer e para quem quer. Os sinais que foram feitos ali não foram anunciados na cidade. Foram feitos ali por Deus. Não foram realizados para cativar as pessoas para virem para ouvir a palavra de Deus. Não foram usados como amaciante de coração. Foi providência de Deus mediante ao movimento daquelas pessoas aceitando Jesus. E Deus permitiu que se fizesse, através da mão dos apóstolos, aqueles sinais e maravilhas. Os sinais não são feitos para nós, os crentes. Nós não precisamos de sinais. Nós não precisamos de pessoas que sonham e que anunciam. Nós não precisamos disso, porque nós já cremos. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Sinais são para os incrédulos. Os incrédulos é que andam atrás de sinais. E Jesus repreendeu até mesmo o Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Os milagres são de Deus. Milagre é coisa rara. Milagre não se sabe quando vai acontecer. Nós oramos e pedimos a Deus. E é Deus quem faz, através mesmo das mãos de um servo seu. Mas é Deus quem faz. Existem milagres. Já aconteceu milagre na minha vida, na vida da minha esposa. A minha filha, que estava com o seu pulmão a 0 numa UTI entubada, está aqui conosco.
está agora aqui ouvindo a palavra do Senhor. Os milagres são de Deus. E Ele providenciará na sua vida um milagre, quando Ele quiser, se for necessário. E esses milagres serviram para animar os apóstolos. E as pessoas vinham, e a palavra era pregada. E eles anunciavam a palavra e as pessoas se convertiam. Grande multidão se converteu. Que ânimo, que alegria, saber que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Saber que todas as coisas que aconteceram, não aconteceram sem a permissão de Deus. Em terceiro e último lugar, dentro desse texto, que Deus está usando para nos animar diante de situações adversas na nossa vida. Versículos 6 e 7 diz assim: sabendo o quê? Sabendo que os judeus se uniram com alguns gentios e formaram um motim contra os apóstolos. E vieram com pedras para atingir. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Foram para outro lugar. Eu quero que Deus use esta palavra no seu coração para te animar, dizendo para você que as perseguições não devem nos desanimar. Se não nos querem aqui, certamente Deus tem outro lugar. Se essa porta se fechou, outra porta Deus vai abrir para pregar o evangelho. Eles tiveram que sair dali, certamente. E Deus estava conduzindo toda a situação. Deus permitiu aquele motim. Pessoas empunhando pedras e talvez até correndo para chegar em tempo de os atingir, mas eles já tinham ido embora. E assim eles foram, de cidade em cidade, sem desanimar, porque onde eles iam, o evangelho florescia. Não devemos nos desanimar diante de circunstâncias que nos desfavorecem. Devemos olhar para o Senhor, deixar que o Senhor conduza a nossa vida. E o texto vai terminar dizendo: e ali pregavam o evangelho. Pregavam. É assim que deve ser. Continuar pregando. Pregavam o evangelho. Assim deve ser na minha vida, na sua vida. Essa atitude deles mostra que não há lugar na nossa vida para o desânimo. Assim como Deus agiu em Icônio quando eles chegaram, assim também vai agir na vida deles em Listra, Derbe e as cidades outras da circunvizinhança daquele lugar. Vieram fugido já da Antioquia, saíram fugido de Icônio e vão sofrer muito ainda pelo caminho, mas eles não vão desanimar. Nós também passamos por muitas lutas, dificuldades, tristezas, lágrimas, dores, mas não desanimamos. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. Conta-se que Satanás estava falido. É uma historinha, é uma fábula para falar do desânimo. E ele pôs à venda, abriu uma lojinha e começou a vender os instrumentos que ele usava para tentar as pessoas. E um pequeno objeto ficou ali e as pessoas não compraram. E foi questionado a respeito daquele instrumento, que mais parecia uma cunha, e perguntaram para ele por que não vendia. Ele falou: porque é muito caro. E para que serve? Para promover o desânimo. Desânimo é é uma das minhas melhores maneiras de fazer o crente parar, desanimando ele, através de intrigas, fofocas. Muitas maneiras eu uso
E coloco essa cunha para isso. Satanás não conseguiu vender a cunha. E Satanás guardou a cunha. E Satanás tem até hoje a cunha. E ele usa o seu instrumento para desanimar o crente. Ele continua a sua obra. E quantos são os crentes que se deixam desanimar? Ah, eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não vou mais orar. Eu não vou mais ouvir a pregação. Eu não vou mais isso, aquilo outro. Não vou mais. Desanimado. Satanás ganhou. Satanás usou a sua cunha. Nós precisamos olhar para o Senhor. O Senhor tem muitas maneiras de nos abençoar. Ele tem instrumentos maravilhosos, assim como a Bíblia, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. A fé vem por ouvir da palavra do Senhor. A fé é um instrumento de Deus. A igreja é um instrumento de Deus. O Espírito Santo que habita em nós é um instrumento de Deus. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Deus te abençoe. Deus te fortaleça e te anime. Deus resplandeça o seu rosto sobre você, enchendo você de alegria, de paz e de desejo de trabalhar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, abençoa, meu Deus, a tua palavra no coração daquele que ouviu, que possa ter o desejo de trabalhar, de pregar o Evangelho, sem desanimar. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.